Salve pessoal, Douglas Demoliner aqui para mais um conteúdo especial da Draft 5 e hoje nós vamos conversar com a Lea Apoca, assistente, integrante da comissão técnica da G3X. Eu acho que a gente não precisa apresentar muito a Apoca para todo mundo que está assistindo esse conteúdo, que é muito ligado ao CS, que é muito ligado a toda a nossa comunidade, mas a gente vai trocar essa ideia com ele hoje justamente a respeito da baita experiência que foi integrar essa comissão técnica do G3X FC e voltar para casa com um vice-campeonato mundial da Kings World Cup. Apocão, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por poucos dias depois de chegar no Brasil, não sei nem se tu não chegou hoje né, ao Ontem. Brasil, mas já te agradecendo essa disponibilidade e logo em seguida trocar essa ideia com a gente, fico muito feliz. E antes de qualquer coisa, parabéns por essa baita campanha lá na Kings World Cup. Obrigado, galera da Draft 5. Obrigado, galera. Normalmente eu já dei entrevista para Draft 5 no CS, né? Acho que era mais normal para todo mundo me conhecer do CS, mas eu acho que tem tudo a ver também, né? A Kings League tem a ver com essa parte de games, parte de influenciadores, então acho que também é meio que uma mescla, mas vamos falar mais de Kings League hoje do que CS. Maravilha. E antes de tudo, né, eu acho que é bem interessante, claro que a gente acompanhou muito das ações feitas, né, os anúncios feitos de como tudo estava acontecendo, mas eu quero puxar lá do começo. Quando que o Gal te ligou e disse assim, ó, cara, nós vamos participar de um campeonato mundial de futebol 7. Qual foi a tua primeira reação naquele momento? Cara, primeiro na CCXP o Gal chegou a comentar comigo que estavam rolando conversas, mas assim, era bem longe. Então, assim, antes do final do ano passado, o Gal chegou a comentar. Eu até comecei a partir da CCXP dar uma olhada, mas quando ele chegou com a confirmação, vamos dizer mesmo, foi no dia 31 de dezembro. A gente foi passar o ano novo na casa dele, a virada do ano novo, e ele falou: ó, vai rolar, galera, fique esperto, vai estudando aí, vai teu time, ó, a Poca, VVV, vocês vão, cara, eu quero vocês lá, o Agnello vai jogar, então assim, meio que englobando, né, as pessoas que Uhum. gostam muito e já tiveram alguma experiência com futebol, para essa Kings League do G3X. Então, dia 31 de dezembro foi a primeira vez que, assim, meio que ficou confirmado. Mas de lá até a gente anunciar mesmo demorou um tempo. A gente até, em alguns momentos, eu e o Velho Vamp, a gente achou que não ia rolar mais, etc. Mas graças a Deus rolou tudo certo. Porque desde o dia 31, desde o dia 1 de janeiro, né? Vamos dizer, dia 31 a Uhum. gente acabou curtindo, mas dia 1 de janeiro a gente já trocou as primeiras mensagens, eu e o Vamp, de pô, estamos acompanhando, agora estamos vendo aqui, vou assistir tal jogos, etc. Foi onde a gente começou a pegar mais firme mesmo. Então é um projeto que de fato aí tem 6 meses de duração desde o começo, né? Lá o embrião de todo esse projeto para, né, chegar nessa grande decisão, né, da Kings League, da Kings World Cup. Mas tu é um cara tu é educador físico, se eu não me engano, né, Sim, Apocão? sim. Então, tu sempre foi muito ligado também a essa questão de esporte. Tu já tinha essa experiência de comissão técnica, de trabalhar com jogadores? Eu já tive essa experiência, assim, mas nada de um level tão alto igual da Kings Sim. League, né? Eu tive um time de várzea durante 8 anos e meio, em que eu fui sempre parte da comissão técnica. Eu fui técnico durante 5 anos e meio, e depois fui da comissão técnica durante mais uns 2 anos e meio, 3 anos. Como eu sou formado em educação física, então eu também participei já de estágio, como professor formado também de aulas de iniciação esportiva, trabalhei com futsal sub-7, sub-9, então assim, eu já tive alguma experiência, fora a experiência de equipes, né? Que eu acho que o CS conta muito com essa experiência também de equipes, obviamente que nada a ver um esporte com o outro, mas de você conviver, de você, né, fazer o cronograma, de você entender as progressões ali. Então, eu já tinha essa experiência, mas nada de um level assim, de trabalhar com jogadores tão renomados como foi no G3X da Kings League. E esse entrosamento com o VVV foi de cara, assim? Como é que foi, né, para vocês pensarem junto toda essa ideia do time?
Cara, a gente sempre, né, se respeitou e se gostou muito, né? Eu sempre tive muito carinho e respeito pelo VVV, como eu até contei, né? E como a gente até conversou, eu acho que era para ser desse jeito. Eu acho que ambos, as nossas funções ali, elas se assemelham em algumas partes, né? E a gente se complementa e é meio que entender nesse caso, igual eu falei desde o começo, quando a gente conversou, entender que se eu estaria na comissão e a minha função que seria, eu teria que também dar respaldo e confiar nele como treinador, e foi o que eu fiz desde o dia 1, e ele também confiar em mim. Então, assim, acho que sempre foi. Claro que a gente tem divergências e discussões internas, assim, do que a gente acha melhor de fazer, etc. Mas eu tenho que partir do princípio que o head coach é ele. Então, ele tem que ter sempre a palavra final, e é assim no G3X e sempre vai ser. Mas eu me sinto muito importante, porque ele me escuta também, e eu tenho aprendido muito com ele também, tenho certeza que ele tem aprendido muito comigo. Bom, passamos essa parte do começo de tudo, do convite, desse entrosamento entre tu e o VVV, obviamente, né? Também chegando o Agnello, que é um cara muito presente, né, nas lives com você, seja jogando, seja conversando, foi um cara importante, né? Daqui a pouco a gente pode falar sobre o pênalti que mudou a Muito. história do campeonato e tudo mais. Teve assistência também na semifinal dele, então É, ele foi um cara que participou ativamente, a gente pode falar um pouco sobre ele. Mas vamos falar justamente sobre essa montagem do time. O Gal falou, né, na entrevista coletiva antes do Final Four, que a ideia de vocês, né, e ele sempre deixou muito claro isso, era reunir todo mundo que desse. Era chat, era pessoal da várzea, pessoal do futebol amador, entusiastas da bola, como disse o Gal, entusiastas e, da bola. e claro, jogadores profissionais, obviamente, porque tinha isso dentro do regulamento. Outros times teriam, não teria, porque a G3X não utilizar Claro. utilizar esse fator. Então eu te pergunto, como é que vocês decidiram, né? Como é que foi essa peneira? Porque a gente sabe que ela ocorreu, mas quantos jogadores teve? O quão difícil foi selecionar os jogadores que defenderam e representaram a G3X? Foi bem difícil, assim, na seletiva, né? Inclusive os jogadores, porque acaba que a gente, né, tentou divulgar o máximo possível, mas acabou que realmente a Kings League foi muito rápida, né? A gente teve praticamente 4 dias, desde o anúncio oficial, em que a gente foi autorizado a falar sobre Kings League pelo Gal e pelo G3X, para a inscrição do draft, né? Então, assim, a gente teve pouquíssimo tempo. E isso fez com que alguns atletas, talvez de fora, alguns atletas que não são de São Paulo, algumas pessoas que gostariam, talvez nem conseguissem se inscrever. Então, realmente, o nível do draft foi um nível que foi bem baixo, né? Só que, assim, bem baixo no sentido quando a gente olha o macro geral do que poderia ser o futsal brasileiro. O futsal brasileiro é muito bom, né? Então, a gente acabou que seguiu ali uma cartilha de tentamos chamar alguns jogadores, chamamos alguns jogadores que estão no nosso time, mas assim, vai lá para o draft, se inscreve, cola lá e que a gente talvez possa te draftar. Então, alguns jogadores acabaram não acreditando nisso, né? Então, a gente entrou em contato, eu, o Vamp, a gente entrou em contato com muito jogador, cara, se inscreve no draft, etc., mas muitos jogadores queriam uma certeza ou queriam saber quanto que eles iam ganhar e etc., e a gente não tinha como fazer isso, né? Então a gente meio que colocava um pouco, vai para o draft e a gente vai ver se o que a gente consegue fazer lá. E acaba que muitos jogadores acabaram não indo, né? Jogadores que a gente acaba pesquisando do futsal que não acreditaram muito na Kings League e a gente até entende. A gente até entende naquele começo, com o pouco de divulgação que foi, né? Com tudo que aconteceu desde o anúncio ali, foram poucos dias de divulgação e a gente se viu num problema, a gente se viu num baita problema em que a gente foi sanando e resolvendo ali, descobrindo e encontrando pessoas que poderiam, num momento ideal, fazer um time. E aí a gente conseguiu encontrar, por exemplo, o Maicon, uma grata surpresa que a gente encontrou no draft, o Pepinho, que é um jogador que, graças a Deus, foi para o draft, né? Que é um jogador que a gente sabia que era do futsal também, da várzea, mas a gente sabia que estava lá. O Luizão, que a gente conhecia também, que a gente falou para aí, que estava lá também, é um jogador que jogou várzea, tem muita experiência, a gente achou e sabia que ia ser muito importante.
e jogadores que a gente, né, nem imaginava. Então, o VB era jogador que a gente nunca tinha visto na vida, o Japa era um jogador que a gente nunca tinha visto na vida, o Alemão é um jogador que a gente não conhecia. Então, meio que a gente fez uma montagem ali do G3X e, claro, a gente tinha nossas 3 estrelas. Acabou que uma das estrelas era o Agnello, com certeza, até por um pedido do Gal e nosso, né? Porque desde que o Gal chamou eu e o Velho Vamp, ele deixou muito claro que o G3X seria isso, né? Seria uma coisa de unir a tribo, unir o chat, unir as pessoas que estão em volta do G3X. E, cara, não faz sentido, não faria sentido a gente não ter o nosso ex-jogador de futebol Agnello, né? Jogador de futebol de campo, agora atual jogador de isso. Então, espero que ele continue com o futsal, acho que vai continuar. E aí a gente tinha essas 3 estrelas e eu acho que realmente a gente fez um caminho muito forte de conseguir, além do Agnello, 2 estrelas muito fortes do futsal que mudaram o patamar do nosso time, Eu já vou querer falar sobre o Andrés e o Kelvin, principalmente, né, que foram os principais destaques. Mas antes disso, tu fez essa análise, tu é metido nessa de analisar, observar os vídeos, olhar os jogadores, nessa pesquisa que tu disse, ó, que tinha jogadores que vocês queriam que fossem pro draft, mas acabaram não indo. Tu fez essa pesquisa, como é que foi essa experiência também? Fiz essa pesquisa, eu e o Velho Vamp. Inclusive, tem vários que estão seguindo de volta e mandando mensagem agora, né? Talvez Opa! desperdiçaram a oportunidade, mas ninguém aqui é orgulhoso, né? A É isso. oportunidade está aí. O mundo da Kings League continua e jogadores bons sempre vão interessar o G3X, mas a gente pesquisou bastante. A gente foi no draft, também, obviamente, assistiu os jogadores no draft, mas a gente pesquisou muito, né? Eu posso até falar. Eu um pouquinho mais, até porque o Vamp ele ficou mais focado. Todo mundo fez as duas coisas, né? Mas o Vamp ele ficou um pouco mais focado com Kings League, meio que comer as regras da Kings League, entender como os times jogam, até porque no futsal normal, né? Você não tem impedimento, então entender um pouco mais da Kings League, enquanto claro que ele também pesquisou sobre o futsal, inclusive ele que foi um dos que mais achou o Kelvin, né? Mas assim, eu fiquei muito focado em entender o mundo do futsal do Brasil. Então, acabou que eu acabei conhecendo muitos times, muitos jogadores e muitas coisas aí. Quem sabe eles não se inscrevam aí no draft, se Deus quiser, da Kings League Liga mesmo, chegando no Brasil ano que vem. Que maravilha, isso aí vai ser também muito importante, é um dos temas que eu quero falar contigo a respeito disso, do quanto a gente vai ver essa evolução, né, do futsal em si, mas principalmente da Kings League, a preparação, né, do G3X FC vai ser totalmente diferente agora, sabendo que tem uma Com continuidade, certeza. então a gente vai falar também sobre isso, mas agora eu quero saber como é que vocês chegaram no Andreas e no Kelvin. E, cara, eu tenho que, né, falar uma curiosidade, porque eu achei muito interessante. Quando vocês anunciaram o Kelvin, cara, o Kelvin é um cara que, bom, eu sou de Porto Alegre. Então, para nós, quando surgiu o nome, principalmente para mim que sou ligado nessas duas frentes, Caraca. do esporte e do CS, né, e da tribo, enfim, cara, o Kelvin tava aqui do nosso lado, sabe, jogando no futsal do Grêmio, sendo eleito o melhor jogador, né, de seleção, fez o teste no Grêmio, eu tava na Rádio Gaúcha na época ainda, sabia que ele tinha sido, né, reprovado, enfim, então lembro de tudo isso e, cara, quando vocês anunciaram eles, cara, que loucura. Que loucura e que bacana que ele deu uma resposta que a gente já sabia que ele poderia dar, enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre ele, mas eu queria te falar isso que foi muito Que curioso legal. Muito ver legal. essa união, porque pô, o cara estava aqui do nosso lado, fiquei bem feliz de ver também ele representando a G3X e ele entrou muito nesse espírito, né? Até antes da gente falar do Andrés, acho que vale a gente falar do Kelvin. Como é que vocês chegaram nele? Deu para ver que ele comprou muito a ideia, né, no relacionamento contigo, com o VVV, com todo o time, principalmente com o Gal. Como é que foi achar, né, o K9 para defender o G3X? Foi a pesquisa não é uma pesquisa tão difícil, né? Porque o cara é Uhum. muito bom, eleito o melhor do mundo de futsal. Então, assim, para ser sincero, até já englobando os dois, existem vários outros bons jogadores. Os jogadores da Fúria, o Jefinho, o Lipão, principalmente esses dois, né? Todos os outros, mas principalmente o Jefinho e o Lipão, são jogadores que estavam na nossa lista ali de convidados. Mas, para ser muito sincero, por
por perfil, por olhar, pelo que a gente viu, a gente teve exatamente o primeiro e segundo que a gente queria, né? Desde que a gente começou o projeto, a gente falou, nossas duas peças, sabendo que a gente teria o Agnello já como a terceira, tem que ser Kelvin e Andreas. A gente foi muito nesse foco de ser os dois. E aí, graças ao Galter, obviamente, aí precisa do presidente, né, para negociar, né, porque não dá para a gente negociar tudo. O Eurico Merenda chegou. O Eurico Merenda chegou e ele conseguiu trazer os dois, né? Ele conseguiu trazer os dois e a gente ficou muito feliz, porque a gente sabia do potencial de cada um. A gente sabia do Kelvin, que era um jogador, a gente até brinca, né? A gente conversando entre a gente, até o Luizão, né? Quando a gente conversou no draft, falou, pô, Luizão, a gente vai te draftar, a gente está pensando como convidado o Kelvin, etc. É uma história até curiosa, porque o Kelvin, ele tinha também uma outra equipe que ele jogava futsal. Se eu não me engano, é do Desimpedidos, eu posso estar falando besteira, mas ele tinha uma outra equipe que ele jogava e que ele jogaria o campeonato nos Estados Unidos, que começaria dia 5. E naquele momento do draft, estava para negociar o Kelvin, seria o Kelvin vai ficar com vocês até as quartas de final, né? O que chegava para mim, para o velho Vamp, vai chegar, acabando as quartas de final, ele vai embora. Até oitavas ou quartas, né? Até as quartas ou acabando as quartas. E a gente conversando, a galera ali que já estava no time falava, cara, brincando, né? Ele leva a gente até a semifinal. Depois, se a gente perder, não tem problema, nós já estamos na semifinal. Então, assim, existiu um mundo que a gente até conversou de ter o Kelvin sem ter ele na semifinal. Então, assim, de tão importante que a gente achava ter ele no time, no final acabou dando tudo certo. Exatamente. Deu certo porque o Desimpedidos foi eliminado, né? Foi, eu não sabia, mas ele estava ali. Não, mas antes do campeonato ele falou pra gente, já ele tinha informado a direção que ele ia ficar até o final, até onde o time chegasse. E eu acho que o mais surpreendente não foi ele ter ficado, não foi ele ter sido o melhor com sobra ali do campeonato. Acho que o mais surpreendente foi o que você falou, o quanto ele comprou a ideia, o quanto ele respeitou a gente, o quanto ele respeitou o velho Vamp, porque são pessoas que ele não conhecia, o quanto ele assumiu não só o protagonismo dentro de campo, como fora de campo. Foi muito importante, porque um jogador craque igual ele ser um jogador que, quando a gente vai fazer uma reunião pré-jogo, é um jogador que levanta e começa a conversar, galera, então, já que eles fazem isso, o cara da nossa ala é melhor fazer isso, dá ideia. Um jogador que chega no treino, cobra a galera de treinar firme. Então, vamos lá, tô lá falando um negócio, pessoal, hoje nós vamos treinar isso, isso e isso. Vamos embora. E o Kelvin tá lá, galera, vamos lá, pegada aí, viu? Precisamos treinar isso daqui. Então, assim, realmente, não é porque foi do G3X, porque senão a gente pode apenas falar o que todo mundo já sabe, que é um baita jogador. Se o Kelvin fosse um jogador mala, eu queria ele no time do mesmo jeito, porque ele é muito bom. Só que, além de tudo, ele é um jogador muito profissional, muito de grupo, muito de elenco. E aí, cara, eu posso falar que não tem como o passe dele não valorizar para nenhum lugar, para qualquer lugar, porque é um jogador completo, é literalmente um jogador completo. E a gente ficou muito feliz, muito feliz. Até acabou nos saindo, quando a gente ganha o jogo do Raniza, ele faz um elogio para a gente da comissão técnica, super legal, assim, um cara que eu ia falar isso. Ele chega a citar a estratégia. Saiu no vlog, né? Não saiu no vlog, saiu depois ele falando no Gal, mas o que ele fala na corrente de cada fase do jogo que a gente falou, e que realmente deu certo por causa deles, né? Porque eles são bons, mas realmente aquele jogo contra o Raniza deu muito certo a nossa parte do que a gente se preparou, e é muito legal você ouvir isso do melhor jogador do mundo, né? Então, assim, eu acho que... E aí o elenco ouve a moral, o profissionalismo e tudo que ele quer, não tem como não trazer todo mundo para o mesmo caminho, entendeu? Então, acho que o Kelvin me surpreendeu muito mais no fora do jogo. Dentro de jogo ele foi monstro, né? Mas a gente estava meio que rezando e esperando que ele fosse esse monstro. Mas fora de jogo, assim, foi um cara indispensável. E o Andreas,
Não sei se já quer que fale do Andreas também. Pode, toca a O ficha. Andreas, cara, o Andreas é muito parelho com o Kelvin, a questão externa, né? A questão fora do jogo. E dentro de jogo, o Andreas, cara, ele é um jogador que é acostumado a fazer mais gols, ele é um jogador que é acostumado a brilhar mais no futsal. É o que a gente até brincou. O Andreas nos amistosos, porque o Kelvin não foi em todos, né? Demorou o fechar com o Kelvin. O Andreas nos amistosos, ele batia todos os shootouts e todos os pênaltis. E de 5 shootouts ele acertou 4 e de 2 pênaltis ele acertou 2. Então, se ele batesse alguns pênaltis e shootouts, talvez ele teria quase o mesmo número de gols, né? Então, assim, o Andreas, o Andreas ele foi chamado por ser um jogador que joga em qualquer lugar do campo, né? Apesar dele fazer a ala esquerda muito bem. Você pode ver no jogo que várias vezes ele está em outros lugares, ele está cobrindo marcação, ele está indo para outra ala, ele está fazendo meio ali. Então, o Andreas é um jogador completo, né? Tem um físico de ir e voltar muito melhor do que o do Kelvin, né? Então, ele é um jogador que anda muito mais a quadra, até por ele fazer essa posição mais defensiva. E o Andreas, ele foi muito humilde nesse caso de entender. Então, a gente só tem elogio para os dois, porque o Andreas, ele entendeu o que ele precisava, o que o time precisava, e ele podia, por ser um camisa 10, por ser um cara mais também acostumado a brilhar, entre aspas, e a gente falava para ele, cara, você vai ver que no final de tudo o seu brilho não vai ser apagado. E ele confiava nisso, né? E ele jogava, fazia a função dele, alguns jogos mais marcando do que atacando, marcando o jogo inteiro, correndo 18 minutos dos 20 do segundo tempo. E quando acabou o campeonato, falei para ele, e acho que ele foi, né? Ainda mais por causa dos últimos jogos, que ele acabou fazendo todos os primeiros gols ali dos últimos jogos importantes. Então, acho que a galera viu a importância e a qualidade do Andreas, e a gente muito feliz com os dois que a gente escolheu. Aquele gol dele contra a Fúria foi importantíssimo, né? Era um momento Exatamente. que a G3X precisava daquele gol do Andressa, né? A gente comentou do pênalti do Agnello, e até antes da gente falar rapidinho sobre Agnello, a pergunta que todo torcedor do G3X quer saber. O contrato tá renovado com o Andrés e com o K9? O contrato está renovado, né? O contrato está renovado. Tem algumas coisas ainda para decidir, né? Principalmente do K9, né? Porque o K9 ele tinha uma parte que era mais até a Kings League. O Andreas, a gente costuma falar, porque é verdade, ele, entre aspas, né? Óbvio que, né? Eu não sei como é que. Não sou eu que cuido de contrato, mas entre aspas, o Andreas é o nosso único franchise player, né? Porque o Andreas, a gente fechou com ele, vendendo o projeto para ele ser o nosso jogador na Kings League Brasil, né? Então a gente já falou, não vai ter Kings League Brasil esse semestre. Você vai jogar, a gente te empresta, você joga onde você quiser para você se manter ativo, mas semestre que vem você já é nosso, né? Então a gente já meio que. Aí foi um passo bom também da direção e nós da comissão. A gente já falou com o Andreas e já garantiu para ele, porque no momento também para ele era importante. Óbvio que agora ele se valorizou, claro, mas a gente também valorizou ele mais do que devia antes, né? Já garantindo para ele, cara, você vai ficar com a gente 1 ano e meio. A gente quer você na Kings League ano que vem. Se não tiver Kings League, a gente te paga até você fechar com algum time e rasga o contrato, né? Mas ele, não, pô, eu confio e etc. Então o Andreas é um jogador que a gente já esperava contar, e o Kelvin é um jogador que eu também brinco falando, tá na mão do Gaules, né? Porque aí é o Gaules fazer essa renovação, eu acho que vai dar tudo certo, mas é o Gaules aí conseguir só finalizar os últimos detalhes para a gente ter o K9, porque eu acho que agora, né, todos os times estão de olho nos dois, né? Claro. Então é um momento que a gente vai tentar segurar o máximo possível. E agora a gente fala sobre o Agnello, porque é o poder da amizade, né, porque é o poder da amizade, é o que é a tribo, né? É o que é a tribo, tudo isso. E, pô, ver o Agnello participando efetivo nos jogos decisivos, eu acho que surpreendeu muita gente, ou não tanta gente, porque sabia do histórico dele como jogador, né? E é isso. Eu acho que você falou tudo, né? A questão da amizade, a questão de valorizar quem está perto de você e quem gosta das suas coisas. Eu acho que o G3X, porque, pô, o privilegiado aqui sou eu, o Vamp, o Agnello. Mas eu acho que é mais fácil para eu estar nessa posição e falar isso. Mas eu sei que vai ter gente que vai entender que é
uma demonstração para todo mundo, para qualquer outras pessoas, porque você faz o seu time, seja em que level for, você chama os seus amigos, seja em que level for, e você tenta acreditar neles, e foi mais ou menos o que aconteceu no G3X. Muita gente vinha nessa, pô, mas o Apoca e o Vamp não tínhamos experiência de futsal mesmo, mas tínhamos outras experiências, e a gente ia estudar bastante para isso. O Agnello não tinha experiência de futsal. Ele era um jogador de futebol de campo que estava parado. Mas o Agnello, quando ele recebeu a notícia, é inacreditável. O Agnello foi o jogador que mais se preparou do mundo inteiro para essa Copa do Mundo. Porque desde o dia 1 de janeiro, o Agnello está se preparando para jogar a Kings League World Cup. Sabendo que vai jogar, sabendo que vai estar no time. E aí, cara, o que acontece? Um pouco antes da nossa estreia, o Agnello se machuca. E ele acaba não jogando. E eu não sei por que a gente acabou não anunciando isso e nem ele. Eu acho que a gente estava tão focado em não dar informação para os adversários, porque obviamente que o futsal é um jogo que você tem que trocar bastante, que a gente acabou não informando. E aí acaba até ficando, pô, o Agnello foi lá para passear. O que o Agnello tá fazendo aí? Sendo que ele estava machucado, né? O Vamp até fala, Agnello, quer entrar esses últimos 3 minutos? E o Agnello fala, não dá mesmo. A gente sabia que ele estava machucado, mas de repente para jogar 2 minutinhos ali, estava liberado pela doutora, mas ele falou, não, acho melhor não, o jogo já tá 4-0 no primeiro jogo contra a Ucrânia. E a gente tem uma conversa com ele. E é a conversa, meio que o resumo da conversa que eu, o velho Vamp, e a comissão tem com ele, é o final da foto dele dando risada, né? Que é ele buscar o que ele veio fazer. A gente sabe que talvez ele possa ter alguma ansiedade, ele estava machucado, mas a gente sabia que a gente ia passar das etapas e que a gente ia usar ele. E a gente deixou isso muito claro para ele. Pode confiar, a gente vai passar, vai se classificar até um momento que vai precisar de você. E, cara, quando você entrar em campo, esquece amizade G3X, esquece rede social, lembra do que você mais ama fazer, que é jogar bola, do que você está voltando a fazer com o G3X. O G3X, o Gal, está dando essa oportunidade para você voltar a realizar o seu sonho. E é muito curioso que quando ele entra contra o Ultimate Monsters, o Vamp sabe, né, que eu falo para ele, Agnello, os caras estão muito fechados, 4-2, vai sobrar esse chute, chuta que você vai fazer o nosso gol. E ele entra em campo, o primeiro segundo dele, ele dá um chutaço no ângulo que o Vitor Valdez, o goleiro deles, espalma. E aí eu falei, nossa, Deus, você seria muito bom com a gente se você fizesse o primeiro lance do Agnello ser um golaço, né? Acaba que não foi o gol, acaba que a gente, né, ele ainda chuta uma bola do outro lado nesse jogo contra o Ultimate Monsters, a bola vai para fora, e a gente sempre falou, Agnello, é isso, e a gente vira o jogo, o Agnello dá esse primeiro passo, tanto para ele de confiança, quanto para nós da comissão, e principalmente para o treinador, para o velho Vamp, e aí a gente vai para o jogo da Fúria, já meio que, Agnello, você vai ser utilizado, né? Se prepara, olha bastante o que está acontecendo, conversa bastante, porque você vai ser utilizado em algum momento, principalmente por esse corte para dentro, né? Esse, vamos dizer, vai ala invertido, porque agora também ficar falando palavra aqui, vão achar que eu estou querendo me achar. Todo mundo consegue entender. O cara que joga com a perna contrária do lado da perna contrária para ele cortar para dentro e chutar. E o Agnello estava pronto para isso, né? O Agnello estava pronto e quando o Vamp chama ele para entrar, ele acaba tomando uma bola nas costas, que esse é o grande ponto do porquê que o Agnello não é titular, ou porque o Agnello é um jogador de campo. Apesar dele ter trabalhado muito fisicamente, os treinos do G3X foram 1 mês e meio, né? Então, essa marcação, esses espaços, ele, não só ele, né? Vários jogadores da Kings League World Cup, tá? Mas tô falando específico do Agnello, ele tem uma leve dificuldade que eu acho que a cada passo e cada jogo e cada Kings League ele vai masterizando isso. Eu confio muito nisso. Então, ele acaba tomando uma bola nas costas do cara que faz o pênalti nele. Então, a gente quase toma o gol, o cara sai cara a cara com o Barata defende, o El reclama com o Agnello, né? O El é meio que papas, né? Não tem papas na língua, vacilou, ele já tá dando butinada, né? Então ele, pô, Agnello, não sei o que ele fala, mas ele, pô, Agnello, vai entrar dormindo, não pode não sei o quê. O Vamp grita, calma, vambora. No lance seguinte, né? O Agnello recebe uma bola aí do jeito que ele gosta, aí para atacar, aí do jeito que ele sabe,
finge que vai chutar, dá um corte, finge que vai chutar de novo, dá outro, e o cara acaba chegando meio que todo estabanado ali, faz o pênalti, que não tem como falar. Claro que mudou o jogo. Um jogo 3-3, a Fúria jogando melhor do que a gente, não muito melhor, mas tendo mais posse de bola, a gente sofre o pênalti, toma o 4-3, a gente sabe que a gente tem uma carta ainda, que era um pênalti, então o nosso time sabe que a gente está ganhando de 4-3 e tem um pênalti que provavelmente é o 5-3, então isso tranquiliza também o nosso time, deixa o outro time, a Fúria, pô, estamos ganhando de 3-0, deixamos os caras virar 4-3, então eu acho que realmente foi um gol que deu ali praticamente a cravada final ali do jogo, e ainda na semifinal ele dá um passe aí, a gente falou, Agnello, é campo, né? Agora é campo, agora é o que você mais ama, e ele entra e acaba dando um passe muito bonito na semifinal. Na final, jogou bastante tempo, foi a maior minutagem dele foi na final, mas infelizmente até ele estava um pouco sem perna, e realmente o Porcinos estava marcando muito bem no final já, estava difícil, acabou que não tivemos muita chance mesmo, mas God Agnello, God Agnello. Acho que todo mundo, né, todo mundo sabe de todas as dificuldades que foi essa final, né? Então, principalmente por conta do desgaste, porque o descanso foi diferente para um e outro, e também a gente entende que uma organização no campeonato como é a Kings League, né, acontecendo num estádio, não tem como alugar o estádio por 2 dias, né, para fazer semifinal e final. Então, teria que ser dessa forma. Poderia ter um intervalo maior? Poderia, ou deveria, né, Apocão? Mas, enfim, eu acho que valeu e vai valer a experiência justamente para a sequência, porque agora é oficial, mas teremos aí a Kings League Brasil e o G3X vai seguir. Qual a importância disso, de ter essa sequência, Apoca? De ter a sequência da Kings League? Eu acho que assim, é um campeonato que o G3X é a Fúria, mas posso dizer até pelo Gal, né? Mais pelo Gal, pelas polêmicas do Gal e etc., vendeu muito para o Brasil, né? O Brasil olhou a Kings League de uma forma que é o que a Kings League se vendeu na Espanha, que é uma união do futebol, que é o esporte mais consumido do mundo, né? Com essa parte de influenciadores, com essa parte de pessoas mais jovens, de ter o videogame, ter cartas, ter coisas que mudam o jogo. Então, é o que eu falo, tudo a gente tem que se adaptar, entender e buscar melhorar. Então, a própria questão dos acréscimos, eles não gostam de dar acréscimo. Por quê? Porque eles não querem um jogo longo. Eles não querem um jogo que dure 1h30. Eles querem que dure 1 hora apresentação, intervalo e primeiro e segundo tempo. Entendeu? Se tiver shootout, é 1h02, 1h05. E dá para entender. Então você olha isso, você entende. Agora, óbvio, cada time vai começando a usar isso de uma forma, porque é competição. Então a gente pega o jogo contra o Móstoles, pelo amor de Deus, o goleiro deixava as bolas do Gandula passar as duas, e aí demorava 40 segundos para bater. Então, assim, existem coisas que a própria Kings League acho que vai se remoldurar. Talvez o goleiro tenha um tempo também para ficar com a bola, e a final é outra coisa. A final é uma outra coisa que eu acho que a gente não tem como, não é uma reclamação, porque a gente sabia dessa regra. A gente sabia de todas as regras da Kings League. Então não é uma reclamação, mas é só um fato. Realmente prejudica o time que jogar a segunda semifinal. Seja a gente jogando a segunda, seja eles. Se a gente jogasse a primeira e ganhasse, a gente teria que falar que prejudicou os caras. Então acho que dá para eles... pequenos leves detalhes que não precisaria alugar 2 dias, mas de repente começar mais cedo, às 2, colocar mais coisa entre a semifinal e a final, colocar talvez uma estrutura um pouquinho melhor, né, de recuperação só para esse jogo. Então, vamos colocar não só um tonel, vamos colocar vários tonéis de banheira de gelo, vamos colocar alguém especializado para recuperação ali, etc. Então, algumas coisas que dá para dar esse refinamento final, mas eu acho que a gente ter vivido isso é um ponto que, primeiro, muito importante, a gente sai na frente, o G3X e a Fúria vão sair na frente se a Liga chegar no Brasil, por já ter vivido a Liga, né? Então, obviamente que eu acredito que os times vão acabar procurando jogadores ou pessoas da comissão da Fúria e do G3X que possam ajudar em alguma coisa, mas eu acho que também não é tanto, né? Quando a Liga chegar, a gente vai ver muita gente que vai se esforçar, e eu acho que, cara, a continuação dessa Liga no Brasil, se realmente se confirmar, vai ser sensacional, porque o tanto de nome que a gente tem no Brasil para fazer uma liga forte, uma liga que tenha rivalidade, tenha toda semana, todo fim de semana ali,
os seus clássicos, né? Antes do futebol ali da Série A, você vai ter uma Kings League para acompanhar, vai poder ir torcer, vai poder, quem sabe, fazer parte desses times, a galera que gosta de futebol, porque é o que eu falei, você tem o Gaules como presidente, você tem o estagiário, você tem, sei lá, de repente, quem você vai ter, de repente são os amigos deles e as pessoas que estão perto deles que vão acabar fazendo alguma função. Então, isso tudo abre muito leque, um espaço muito grande para os games, né? Para as pessoas que são das lives, para as pessoas que estão na Twitch, para as pessoas que gostam, quem sabe, conseguirem trabalhar e viver um sonho também com essa Kings League. Para fechar, Pocão, eu tenho 1 minuto a mais contigo, mas eu só queria uma opinião ou uma análise. Gaules batendo pênalti. Cara, é difícil, muito difícil falar, porque assim, eu, como conhecedor do Gaules há muito tempo, não tem como, eu botava uma fé que isso podia ser verdade. Os jogadores não botavam uma fé. O Gaules errou o primeiro pênalti e falou: eu vou bater onde eu quero e eu vou fazer os goleiros não acreditarem e quando precisar eu faço. Aí Perfeito. ele bate o segundo pênalti e erra também. Eu e o Vamp, a gente tava, putz, cara, do jeito que o Gaules é capaz dele estar ligeiro nisso mesmo. Os jogadores tava, pô, é um pênalti só, né? A mesma coisa que o cara chegar num lance livre e falar, isso aqui eu vou errar por querer. Pô, é um pênalti, faça todos, né? Mas a gente ficava, cara, esse Gaules, ó, galera, vocês não conhecem o Gaules, ele tem alguma coisa aí. Chegou contra o Ultimate Monsters, o jogo 3-1, e ele faz o gol, cara. Ele faz o gol, comemora. Eu falei para que se você vê o Gaules batendo o primeiro, o segundo e o terceiro pênalti, é muito diferente. O Gaules foi possuído por um jogador de futebol no jogo contra o Ultimate Monsters. A passada dele, a batida dele, a corrida que ele comemora o gol. Cara, até o jeito dele correr para comemorar ele foi possuído, né? Então, assim, ele encarnou um jogador, fez o gol de um jogo que foi mágico, realmente foi o jogo mais mágico, assim, acho que da Kings League pra gente, apesar de ter toda a rivalidade jogo contra a Fúria, que foi muito difícil, a semifinal ganhar um jogo no estádio, a final valendo $1 milhão, acho que o jogo mais mágico não tem como não ter sido o jogo do Ultimate Monsters por tudo que aconteceu e que repercutiu, e foi o jogo que o Gal fez o gol, né? E o pior que ele chega, eu chego para ele, na verdade, foi até eu que falei. Eu chego para ele e falo: Gal, amanhã, próximo jogo contra a Fúria. Estamos pensando no shootout. O que você acha? Ele falou: eu já fiz o pênalti que eu tava aqui para fazer. Então, tipo assim, até para, entre aspas, concordar com a corrida, ele foi, tipo, parecia que tudo tava desenhado na cabeça dele. E ele, pô, o que você acha? Eu falei: Gal, eu acho que o percentual é maior a gente usar um shootout, tá ligado? O Gal tava com a coxa doendo ainda. Ele tava com a coxa doendo já antes do pênalti que ele bateu. Eu falei: Gal, você não tá bem. Aí, pô, o que o Vamp acha? Vamos lá, vamos conversar. O Vamp também, pô, cara, é isso. E foi uma decisão difícil ali na hora, mas o Gal falou: cara, eu já fiz o pênalti que eu precisava fazer, tá ligado? Então tá por vocês aí. E aí, cara, é isso, né? O Gal termina e agora eu falei pra ele brincando: recupera essa perna aí que você vai bater muito pênalti ano que vem, velho. Maravilha. Pocão, queria te agradecer demais aí pela tua disponibilidade, né? A gente avançou um pouco do tempo combinado, mas foi muito bacana esse papo. Queria te agradecer demais. Boa sorte no teu trabalho das lives ainda, né? Tudo que Obrigado. seguirá e boa sorte, obviamente, na sequência da Kings League, na comissão técnica. Valeu demais, Apocão. Sucesso, viu? Obrigado, pô. Obrigado pelo espaço. Eu falo bastante, por isso que passou o tempo, mas eu agradeço demais o espaço e que bom que eu consegui fazer uma entrevista com você, velho. Você é um cara que a gente sempre acabou marcando e nunca dando muito certo. Tomara que seja a primeira de muitas aí. Tomara, porque ainda quero fazer uma entrevista com donos da bala. Isso vai acontecer. Verdade, Esse é o verdade. futuro, esse é o Não, futuro. agora tem que acontecer, né? Agora também só falta. Já temos o contato, agora tem que rolar, velho. Maravilha. Grande abraço para ti, Apocão. Sucesso e até uma próxima. Abração. Obrigado, gente. Abraço.